Certo? Então eu fiz todas as combinações possíveis desse com isso, tá? E o que sobrou? E1 e 2. E1, E2, E3, E1, E2, E3. Então veja. Esse agora, que a gente vai chamar de tensor das tensões, que é o que já tinha antes, ele é nada mais, nada menos que o sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 2, 1, sigma 2, 2, sigma 2, 3, né? O tal, né? Sigma 1, tal 2, tal 3, tal 2, 1, sigma 2, 2, tal 2, 3, tal 3, 1, tal 3, 2 e tal 3, 3. Certo? Então chegamos aonde nós queríamos. E aí a gente pode dizer ainda que aqui é o IJK, né? Se fosse o caso. Mas a gente vai reduzir isso para uma notação assim, ó. Sigma, que foi chamado de DF, DA, e a gente não sabia como calcular, certo? Não sabia como calcular a divisão dos setores. Agora, ele é a divisão do módulo I pela área J, percorrendo o I 3 coordenadas, o J percorrendo 2 coordenadas, e J, onde I vai de 1, 2 e 3 e J vai de 1, 2 e 3. Tá? Então, se você percorrer 3 coordenadas desse, 3 coordenadas desse, 3 coordenadas desse, você monta essa matriz aí. Tá? E aí, concluindo finalmente o que está aqui do lado, né? Que sigma é sigma 1, tal 2, tal 3, tal 2, 1, sigma 2, 2, tal 2, 3, tal 3, 1, tal 3, 2 e sigma 3, 3. Onde? Não? Sigma I J DF I o primeiro índice era da área, então ao contrário, DFJ e aí. DFJ e aí. Ok? Então vamos à conclusão. Então, tem aqui diferentes maneiras de fazer. Pelo equilíbrio das forças, você chegaria também no mesmo resultado. Eu vou marcar aqui só para eu na hora de refazer esse texto aqui, eu vou ter que remontar ele, usar essas novidades didáticas que a gente já experimentou agora. Aqui é feito pelo volume das forças. Depois entra na mesma situação que é a composição, instruções, aqui é pelo volume. Chega na mesma situação. Vou esse devagarzinho aqui para eu lembrar, juntar essas duas coisas e dar um jeito de escrever isso.
Vamos para a análise final agora. Posso parar aqui? Pode, né? Então, o finalzinho agora é o mais importante, tá? O outro é só um acompanhamento lógico. Tá certo? Então, para nós aqui agora, sigma é uma matriz, certo? Veja. Agora é uma matriz, tá? E eu estou obtendo o vetor tensão como sendo a multiplicação. Então vamos escrever aqui vetor tensão. Aqui o tensor das tensões. Veja que a palavra tensor e tensões tem a mesma origem, né? Afinal o tensor veio de tensões. E aqui o vetor normal. Tá bom? E o que isso nos adiantou em termos práticos? Em termos práticos, né? Nós tínhamos um corpo que tinha uma representação numa E2, E1, E3, tinha uma representação numa direção normal em duas tangenciais, S1 e S2, e nós escolhemos apenas uma S. Não? Tinha uma força que podia ser decomposta, né? Nas direções sigma NN e tau NS. Essa força é a T, aliás, que é vetor tensão DF DA, certo? Ok? Isso era o ponto de partida que nós tínhamos, certo? Agora nós temos uma outra vantagem, que é eu utilizo um tensor, né, que eu vou representar na forma de um cubo, como vocês já viram, tá? Eu descubro como escrever esse tensor, escolho a normal, certo? Da área que eu quero, e eu consigo escrever qualquer vetor tensão em qualquer ponto desse corpo. Tá? Eu só preciso definir quem é o vetor normal. Tá? Se eu já tiver esse e esse aqui, eu encontro esse também. Né? Eu tenho que ter pelo menos dois deles. E essa vantagem agora é que essa equação não está mais dependendo do E1, E2, E3. Ela está dependendo da minha localização, certo? Do conhecimento do vetor, do tensor das tensões, tá? E do conhecimento da minha força. Ok? Então, se eu conhecer o tensor das tensões e a normal eu descubro a força, né? A normal praticamente sempre eu tenho, então sempre eu vou poder escrever o vetor tensão em função do tensor das tensões. Tá? Então, se eu tenho a força, porque a força também está aqui, né? A força F. Ela é só uma divisão por área que dá o tensor, o vetor tensão. Então, se eu tenho a força, isso aqui é um carregamento que eu faço, certo? Eu vejo que ponto está sendo feito esse carregamento, então tem uma distância aqui R. Tá certo? Que ponto eu estou fazendo esse carregamento? A distância R. E com isso, eu descobrindo qual é a área que está sendo aplicada a força, eu encontro o vetor tensão. Né? Posso decompor ele na direção normal e tangencial que nós já vimos, né? É o sigma NN na direção N, mais o tau NS na direção S. Onde tau NS é raiz quadrada do módulo do vetor
Tensão menos o sigma MN. Isso são coisas que eu posso obter também. Bom, então tudo se resume em construir esse tensor das tensões. Construindo o tensor das tensões, eu descubro qualquer coisa a respeito do que está acontecendo num determinado ponto, numa determinada área e assim por diante. Ok? Alguma dúvida? Então nós vamos fazer uns exercíciozinhos só de dar uma força, dar uma área, calcular o tensor das tensões, para a gente poder entender assim mecanicamente, né, o know-how da situação. Deixa eu ver. Bom, um comentário ainda que dá para fazer é o seguinte: a orientação, certo? Quando eu tomar essa base aqui, o meu tensor, orientado em relação à base, ele estava aqui, certo? Agora, como eu estou aplicando ele na direção normal, certo? Então vai existir uma forma também de escrever esse tensor aqui, né? O que a gente vai chamar de direções principais, ou seja, eu posso orientar esse eixo de tal forma, certo, que eu encontro só as componentes na direção normal, as tangenciais desaparecem, tá? Então, um tensor das tensões que é cheio, como esse que está aqui, não? Ele passa a ter só tensões principais, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Deixa eu ver, é isso mesmo? Nós vamos fazer a rotação dele. Tá? Eu escolho em que orientação eu quero enxergar isso aqui, tá? O corpo está lá, a força está aplicada, mas eu quero olhar ele assim. E aí já sabe, certo? Se eu olhar na mesma orientação desse eixo, eu encontro a matriz cheia. Certo? Mas se eu orientar no outro eixo, eu posso encontrar uma matriz diagonal e as contas ficam mais simples para mim, que são as chamadas direções principais. Professor, na caixa, quando você está com o material, você separei isso para ver quais são as tensões que estão aplicadas, né? As direções, as tensões. Porque se você tiver uma fratura ou uma deformação, dependendo do que vai estar lá dentro, ele não vai seguir o meu sistema de referência que eu estabeleci lá fora. Ele vai seguir o sistema de referência dele, que é uma das tensões principais, é onde você vai descobrir como é que o material se comporta no interior. Entendeu? Você estabelece uma referência porque você tem que ter um ponto de partida. Né? Aí você tem aquelas ponto de partida, aí você descreve o solo. Quando você transforma isso para as tensões principais, você já não tem mais aquela referência sua, você tem a referência do próprio material. Tá? Então, deixa eu só te explicar aqui, fazendo um exemplo básico com uma caixa aqui. Veja só. Esse corpo não é bem retangular, mas é assim, ó. Essa direção aqui é principal, essa é principal, certo? Essa aqui é principal. Então, se eu aplicar forças nas direções principais, a minha matriz vai ser diagonal. Tá bom? Agora, vamos supor que qualquer elemento que eu pegar aqui dentro, ele tem que estar orientado às direções principais que eu tiver aqui. Se eu pegar um elemento que esteja desorientado em relação a essa e essa direção, a minha matriz deixa de ser diagonal e passa a ser cheia. Então, quando você tem uma deformação no corpo que ele tem geometria não definida, sei lá, uma batata, né? Você não sabe onde estão as direções principais, você está fazendo um carregamento, certo?
Mas lá dentro do corpo, na hora de se deformar, ele está escolhendo as direções principais para se deformar. Embora a forma geométrica não te dá nenhuma direção, como eu acabei de fazer com o retângulo, que já dá, né? Essa carteira já dá as direções principais. Então, se eu carregar para cá, eu já consigo identificar assim por olho, é óbvio. Né? Mas se eu tiver uma forma qualquer, né? Como um concreto, uma rocha, né? Uma pedra, e eu estiver fazendo um carregamento, o próprio corpo, da maneira como eu estou injetando as tensões, escolhe a distribuição dentro dele na direção das tensões principais. E aí é quando você analisa essas direções principais, você vê para onde as linhas de forças estão indo e para onde o corpo vai quebrar. Aí você diz, o corpo vai quebrar nessa direção, nesse caminho, porque a força máxima está nessa direção. Porque essas direções são direções máximas, né? A primeira, a segunda e a terceira. Está dando para compreender? O próprio corpo, na hora dele sofrer o carregamento, ele se ajusta por dentro, interiormente, naquelas direções principais. Você, sabendo identificar as direções principais, você consegue dizer para onde o corpo vai quebrar. E quando a gente analisa uma trinca, na ponta da trinca, a gente analisa os planos cristalinos. Exatamente faz um FEG ou alguma coisa assim, para exatamente quais são as direções que eles... Como que eu faço para definir as direções principais? Se tem um corpo que ele não é, né? Eu sou alatado aí, né? Como que eu faço esses cálculos? Como que eu faço para definir? Você tem duas maneiras de fazer. Você ou simula o teu corpo, se for essa garrafa, se for a sua bolsa, você simula no computador, faz os carregamentos que estão acontecendo na realidade e descobre por simulação. Ou você, depois que você faz um carregamento e fraturou ou está fazendo um carregamento e está analisando ao mesmo tempo, né, que é uma coisa que o Oswaldo está fazendo, né, ele está fazendo um carregamento e ao mesmo tempo fazendo a microscopia, né, o raio-x. Então, ali naquele momento ele está descobrindo onde que está acontecendo as tensões principais no experimento. A outra é você fazer um ensaio, deformar o material e depois de deformado você vai lá e analisa quais os planos cristalinos que foram afetados. E aí você tem as direções principais. Então você acaba descobrindo, vamos dizer assim, depois, né? Depois de fraturar. De fraturado ou de deformado. Você acaba descobrindo. Né? Ou você simula que é uma coisa prévia, uma coisa antes, ou você tem três maneiras, né? O antes, o durante ou depois. O durante é o mais difícil, porque você tem que ter uma máquina de ensaio dentro de um microscópio eletrônico, ou dentro de ou uma câmera de raio-x. Lá eles ficam nós falamos de microdeformações. Aí chega as direções em que está tendo maior deformação em função das tensões principais. No caso do, como é que é o nome dele, do Giovanni, ele fez uma duplex, né? E aí ele está fazendo tratamento térmico, ele vai fraturar, depois ele vai fazer o FEG, e aí onde a gente vai analisar o campo de tensão na ponta dessa trinca que ele fraturou, para saber se o critério que a gente está usando de fratura, que é um critério para um caminho totalmente rugoso, que não o critério da trinca, porque tudo isso aqui só vale para caminho retilíneo, tá? Ainda não entramos nada com fractal. Então, a gente acha que o caminho que não segue retilinhamente, ele tem uma componente de rugosidade para ser modificada nessas tensões. E aí ele está fazendo isso, ele vai fraturar, vai criar uma linha rugosa, e aí ao redor desses pontos de fratura, né, dessa linha, ele vai analisar para a gente descobrir se o critério que a gente tem corresponde à realidade, né, que foi um modelo feito, certo? Quando você está trabalhando com esse material aqui, você está considerando que você está quebrando o material que está vindo reto, certo? Se você trincar ele em algum ponto aqui, ó, né, simplesmente você está partindo, você não tem nenhuma rugosidade, certo? Então isso aí é um fator a mais de complexidade. Então essa análise aqui, ela é uma distribuição de tensão no corpo, diz que o corpo vai fraturar, mas não fala mais nada além disso, tá? E aí é onde entra os critérios de fratura, porque você tem critério de fratura dado pela direção da tenacidade, aliás, a direção da tensão máxima,
tem critérios de fratura dado pela energia e pela tenacidade. Né? Então tem, na verdade, tem vários critérios de fratura. Dizem que chega a 100 critérios de fratura. Então cada material o cara acaba inventando um critério. A ideia é assim, você tentar encontrar um critério que seja o lado mais geral possível. Né? E aí onde vai entrar na plasticidade, os modelos de Tresca e von Mises, né? Os outros, que são as direções de deformação, né? Onde você tem depois a separação dos planos, né? Cristalinos depois de cruado, tudo aquilo lá. E tem porque isso aqui ainda é só o seguinte, deformou elasticamente, quebrou. Deformou elasticamente, quebrou. Então vai direto para as direções principais ali. Mas quando tem plasticidade, aí entra outros arranjos que são feitos, né, para que o material chegue a se romper no final. Tá bom? Então, isso aqui ainda é uma análise bem ideal, só vale para material puramente frágil. Tá bom? Embora essa análise ainda esteja contida dentro do que vem para frente. Ela não se perde. Uma análise ela não se perde, só a completa. Então aqui, ó, aqui é um desenho que eu fiz. Ó, aqui está o tensor das tensões orientado em relação ao eixo e o tensor das tensões orientado em relação a um outro eixo qualquer. E esse eixo, quando ele é escolhido propriamente na direção da normal lá e da tangencial, você consegue fazer ele ficar diagonal aqui. Tá? Espera só uma ilustração, eu faço na próxima aula exercíciozinho sobre isso aqui. E uma coisa que dá para a gente ver, assim, só para ter uma ideia, e tem muita matemática, mas a gente está aos poucos passando tudo isso para análise do todo. Tá? É que na hora de fazer as contas você vai ter que seguir a matemática, mas na hora da análise você tem que seguir a ideia. Então veja só, olha só, vamos pensar aqui assim. Uma placa aqui. Se eu fizer força aqui e aqui, certo? Fazendo aqui, ó. O que você acha que vai acontecer pelo meio? As linhas vão ter que se completar, certo? Ok? Tá certo? Se eu pego uma placa aqui, ó, aqui e aqui, as linhas têm que se completar. Então essa aqui é muito fácil, certo? E se eu faço força aqui e aqui, as linhas têm que se completar, certo? Então, como é um material plano, a matriz vai ser 2 por 2. Então vai ter sigma 1, tal 1, 2, tal 2, 1 e sigma 2, 2, certo? Ela não vai ter 3 como essa daqui, porque não é um sólido, é um plano. Então, se eu estiver exatamente nas direções principais, eu só vou ter ó, sigma 1, 1 e sigma 2, 2. Então, eu só vou ter tá vendo? Essa matriz representa esse carregamento. Essa é a ideia. O carregamento tem uma matriz. Tá bom? Então essa daqui, ó. Vamos fazer essa daqui, ó. Se eu estiver olhando aqui, ó, nesse ponto, qual será a matriz que vai representar isso aqui? Dado que 1 é para lá, eu usei um K, não usei 2, né? Não vou usar, mas tudo bem, vamos usar 1 e 2 aqui. D2. Tá certo? E 1 e 2. Então, se eu estiver nesse ponto, só tem na direção E1, certo?
Então só tem sigma 1, 1. Tem 0, 0, 0. E se eu tiver nesse ponto aqui? Só tem 2, né? Então a matriz só tem 2. Tá vendo? Então, de lá para cá, ó. Certo? Tem toda uma modificação. Então, essa matriz representa o carregamento nesse ponto, e essa matriz representa o carregamento nesse ponto. Só em 2 dimensões, tá vendo? Você veja o que vai acontecendo com os valores, né? Quando você vai andando. Esse valor se anulou e esse aqui deixou de ser nulo e chegou a aparecer. Embora se manteve esses dois. Em algum ponto pode ser que tenha esses dois? Pode. Em algum ponto pode ser que tenha só cesariamento. Né? Tem o tal 1, 2 e o tal 2, 1. E não tem o normal. Certo? Acontece isso. Então, descrever as tensões de um corpo com aquela matriz tridimensional é exatamente usar uma matriz ou uma caixinha dessa para cobrir todo o corpo. Certo? Cobrir todo o corpo. Essa caixinha ela pode estar orientada em relação a um eixo já definido ou ela pode estar orientada conforme a situação. Né? Então, nesse caso aqui, ó, a caixinha orientada em relação a esse eixo. Essa caixinha orientada em relação a esse eixo. Essa caixinha orientada em relação a esse eixo. Mas eu poderia escolher uma caixinha que está orientada em relação exatamente ao eixo que está sendo cortado. Está vendo? A minha referência é essa, mas aqui no meio, como as linhas estão passando por elas, eu posso simplesmente virar essa caixinha aqui. Certo? No momento que eu virar, eu estou transformando a matriz em direções principais. Tá bom? Então é o que a gente faz aqui. Quando a gente sai dessa referência para essa, no momento eu encontro daquela matriz para cá. Mas isso é só um assunto da próxima aula. Por quê? Porque nós vamos escolher esse tensor aqui adequadamente. Tá? Aqui ele está de uma forma bem geral, antes ele estava escrito nas coordenadas em E1, E2, E3, né? A gente chegou numa coisa bem mais geral, porque eu tenho liberdade agora de escolher a minha superfície. Uma coisa, Wilson, na tal NS, lá falta os quadrados, lá no... Ah, é? Aqui falta um quadrado. Obrigado. Aqui é raiz, aqui é quadrado também, né? Falta um quadrado. Obrigado. Distração, né? Não. Então, olha, o que a gente pode fazer de exercício? A gente pode dar forças e áreas em determinadas orientações e você montar o tensor, calcular na direção normal, dado no normal, calcular qual que é a força tangencial dado que você conhece esse tensor e esse tensor normal e essa componente na direção normal. Então é isso que a gente pode fazer no exercício. Então eu vou ver aí como eu faço já na semana para não passar por outro assunto, né? Porque aí está muito carregado, né? A gente já fez muita matemática, vamos fazer exercícios em cima dessa análise. Tá bom? Eu dou um tensor, dou uma direção normal, né? E aí a gente trabalha com isso. Para pegar o jeito de calcular. Tem os exercícios bem práticos dessa parte aqui. Vamos embora. Vamos desligar.